tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News. Num oferecimento também todo especial de Sotelas, assistência de celulares e acessórios. A Sotelas trabalha com conserto de celulares, smartphones e tablets, atualização de software, desbloqueios, troca de telas, manutenção, acessórios, capinhas, películas e baterias. Faça o orçamento ainda hoje com o Ronan. O Ronan, esse entende, hein? Olha o WhatsApp, 99938-7304. Sotelas, assistência de celular e acessórios, em frente à Prefeitura, no centro aqui de Nova Trento. E a Sotelas traz a partir de agora a nossa entrevista do dia, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Luciano, vamos lá. O Covid oficialmente começou, vamos dizer assim, em março do ano passado, né, quando começaram o lockdown pelo país. Agora, as vacinas estão chegando, mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação, até pela sua experiência, Luciano, sobre a evolução do Covid-19. Como é que você vê isso no Brasil, no mundo, né, como um todo, mas como é que você vê essa evolução? Então, Hércules, quando começou o Covid, existiam muitos especialistas, muitas pessoas que falavam uma coisa, falavam outra, e às vezes ninguém sabia como é que funcionava, como é que era o vírus, o SARS-CoV-2. O Covid ele veio evoluindo e ele veio sofrendo mutações das primeiras linhagens, quando ele chegou ao Brasil, ou chegou no mundo, para a linhagem que hoje ele está. Por isso que a gente fala, Hércules, de coronavírus, que era uma determinada doença, está sendo outra doença agora no cenário atual. E vai ter outro tipo de doença no cenário futuro, porque ainda estamos estudando o coronavírus. Não se sabe 100%, nem 50% e nem 20%, não se sabe 10% ainda sobre o coronavírus. Sabe-se que a gente tem um RNA, que ele é feito de RNA, tanto é que a gente conseguiu fazer a vacina, conseguimos fazer os testes laboratoriais em cima desse RNA, certo? A evolução do Covid, quando a gente começou com o coronavírus, com essa doença no mundo e no Brasil, em Nova Trento, Santa Catarina, essa doença ela veio para cá, ela veio com um surto, certo? E as pessoas, uma pandemia, e as pessoas, elas começaram a se desesperar, porque não existia isso. A gente viu isso aí lá na gripe espanhola, em 1930, e não existia isso aí. E ninguém sabia como lidar. Tanto médicos, quanto secretários de saúde, quanto os governadores de estados, o próprio do Brasil ou do mundo, não sabia como lidar com essa doença. Devido a isso, Hércules, saiu alguns testes laboratoriais. Como você faz a amplificação do vírus, isso não é só o SARS-CoV-2 que você vai amplificar, você vai fazer a amplificação de qualquer outro tipo de vírus, você vai saber as proteínas que ele tem. E descobriu-se que ele é feito de RNA. E a partir daquilo ali, a gente conseguiu fazer e ver as pesquisas que a gente pode fazer para poder ver se a pessoa tem ou não tem o vírus, certo? Então saiu os primeiros testes. O primeiro teste que saiu foi a amplificação, foi o PCR, que é o PCR em tempo real. Depois desse teste, veio os testes rápidos, veio os testes antígenos, e agora temos um novo teste, que é o teste da variante, Mas assim, essa evolução do coronavírus, ela começou com sintomas, e hoje, com essas novas variantes, tem outros sintomas. Quando a gente começou, no início do ano, todo mundo apresentava tosse, febre, diarreia, perda de olfato, perda de paladar. Hoje, com essa nova variante, já mudou esse cenário. Hoje, essa nova variante, as pessoas têm espirros,
tem uma dor de cabeça um pouco mais forte, uma cefaleia um pouco maior, né? A dor do corpo um pouquinho maior, e o contágio dela veio muito mais rápido, certo? Esse cenário que hoje se apresenta, não só o Brasil como o mundo, né? Esse cenário, ele mostra que todas as variantes, elas vão sofrer mutações para frente. Como qualquer outro tipo de vírus, né? Exatamente, a influenza foi assim, né? Por isso que existe vacina todo ano, né? Claro, você tem que desenvolver. A vacina, ela foi feita para as pessoas tomarem. Tem pessoas que ainda estão repudiando a vacina, né? Eu sou a favor da vacina. Por quê? Porque se você vê o cenário que nós tínhamos do antigo coronavírus, que eu chamo de antigo e agora tem um novo, do antigo coronavírus, o cenário é que ele estava cometendo que faixa etária? 70, 80, 90 anos, certo? O novo coronavírus, ele está afetando em que faixa etária? De 40 a 60 anos, adolescentes e crianças, correto? Mas por que se deu isso aí? A primeira coisa a se pensar foi a vacinação. Qual foi a faixa etária que nós vacinamos? Não foi faixa etárias de 80, 90 anos? Então, como que agora em UTIs nós temos pacientes com faixa etária de 40 a 60? Porque ainda não se vacinaram. Certo? Então, assim, a vacinação é importante. Tem que ter a vacinação. Eu acho que o Brasil ele não está lento na vacinação, porque o Brasil é um país muito grande, referente a outros países, né? Santa Catarina está num ritmo muito acelerado para vacinação. O Brasil hoje é o 5º país do mundo que mais vacina. Que mais vacina? Exatamente. Perante aos outros países, nossa população é imensa. Nossa dificuldade de chegar até o povo é difícil, Hércules. Nós estamos falando aqui de Nova Trento. Nós estamos falando de São João Batista, Canelinha, que você chega ali em 10 minutos, certo? Agora vai na Amazônia para chegar numa comunidade. Vai no Rio de Janeiro para te chegar naquela comunidade. Não é fácil. E não é fácil as pessoas aceitarem essa vacinação, né? Porque assim, veio muita fake news. Porque a vacina, essa da China não dá, aquela ali é coágulo, aquela ali... A vacinação ela foi feita para quê? Para imunizar o povo. Você não coloca uma vacina de um dia para a noite. Eu sei disso, né? Você não coloca uma vacina nas pessoas assim rapidamente, sem fazer pesquisas. As pesquisas foram feitas em tempos recordes. Isso mostrou para a medicina em geral que o mundo inteiro consegue fazer uma pesquisa rápida por causa da metodologia laboratorial, por causa de sequenciamentos genéticos, biologia molecular. Então, toda vacina que foi realizada hoje, ela teve estudos científicos. Claro que, contudo, portanto, a gente está participando desse estudo junto com a vacina, porque é impossível você colocar uma faixa de população, como é colocada na vacina para varíola, quando foi colocada aquela vacina para outros tipos de patologias, demorou anos, né? Por quê? Porque você vai testando a população, você vai testando um grupo de determinados jovens, adultos, velhos, e você vê que esse aqui dá para esse aqui não dá, e quando você vai fazer o teste da vacina, você já tem um limite, você sabe qual faixa etária atingiu, se atingiu 10%, 50%, 60%, 80%, certo? E nós estamos participando desse processo, porque não tem tempo, né? O SARS-CoV ele chegou fazendo embolia pulmonar, ele chegou fazendo coágulos, ele chegou fazendo pneumonias. Então não se tem tempo hoje de testar, vamos esperar 5, 10 anos para depois usar a vacina. Não dá. Nós precisamos usar a vacina. Mas não estamos também fazendo o uso dessa vacina irresponsavelmente. Tanto é que as vacinas, a Pfizer, tanto a Coronavac ou outras, enfim, elas têm um limite de detecção. Elas agem numa determinada proteína, certo? Para fazer a imunização da pessoa. Então, assim, as pessoas que são contra, né, eu
Eu venho a dizer aqui, falo para quem são meus amigos, eu digo assim, ó, vacine-se. Se você, hoje, sem vacina, vai se contaminar com o coronavírus, se você está com vacina, você tem 50% de não se contaminar. E mesmo se contaminando, essa doença, ela pode vir com um estágio muito baixíssimo. Ela pode ser um resfriadinho, uma gripezinha, como dizem. Por quê? Porque você tomou a vacina. Certo? O impacto não será tão grande. O impacto não será grande e hoje você sabe que nossos hospitais, Hércules, eles não suportam todas as pessoas que nós temos na nossa, vamos dizer, Nova Trento, São João, Tijuca, Itapema, nós não temos hospitais grandes. Nós não somos capitais que nem São Paulo, que tem um hospital com 400 leitos. Nossos hospitais têm 20, 30 leitos. Olha a nossa população. Imagina se pegarmos 100 pessoas, vamos dizer de Nova Trento, que contraíram o vírus, passaram mal e tem dispneia, tem dor, tem tosse, e eu preciso de 100 leitos. Onde é que você vai colocar, Hércules? Aí pega 100 de São João, pega 100 de Tijucas, tu não tem lugar onde botar. Né? Ah, mas aí tem que ter os hospitais de campanha, aí tinha um tempo para construir. Não, tudo bem, eu também sou a favor desse pensamento, né? Que a gente tinha tempo, claro, todo mundo, o governo, os munícipes, todo mundo tinha tempo de construir, de ver, ó, isso aí serviu de lição, tá, Hércules? Porque não é a primeira onda de vírus que vai vir. E não será a última. E não será a última. Então, ó, um alerta para todos, quem gerencia a saúde, quem gerencia os municípios, investem nos hospitais. Ah, mas eu tenho lá no meu hospital, eu tenho 30 leitos que está parado sem... Um dia tu vai precisar. E o dia é agora. Né? Se hoje nós tivéssemos hospitais maiores, com leitos maiores, também não adianta só botar leito, tem que botar máquina, tem que botar equipamentos, né? Tem que ter equipe, né? Hoje sem equipe não faz nada, né? Eles precisam do médico, enfermeira, fisioterapeuta. Então, sem essa equipe você também não consegue fazer nada, tem que ter uma equipe. Claro que a equipe você constrói depois, você consegue construir uma equipe. O que você não consegue construir do dia para a noite é um hospital, certo? Estou conversando com o Luciano no nosso programa de hoje. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós voltamos. Aí você chega em casa com uma fome e começa aquele abre e fecha. Da próxima vez, é só abrir aqui. Pedidos 10, seu delivery online, com os melhores cardápios de bares e restaurantes, para encontrar as comidinhas que você queria. E você ainda pode acompanhar o seu pedido. Já sabe, chega de abre e fecha. Na hora da fome, abra aqui e escolha. Pedidos 10, rápido e fácil. Fechado? Estamos de volta com o nosso programa, falando hoje sobre o Covid-19 e conversando com um grande especialista também nessa área, que é o Luciano. Ele é aqui do município de Nova Trento. Ô Luciano, para a gente chegar quase no final do nosso bate-papo no programa de hoje, vamos falar um pouco sobre os exames laboratoriais, né? Porque algumas pessoas adquirem o Covid e passam realmente como se fosse uma gripinha, outras muitas vezes têm que ser internadas, UTI, etc. A importância de levar uma vida saudável é muito importante nesse momento também, Luciano. Como é que você vê isso? Olha, Hércules, vamos falar sobre a vida saudável, então, né? Como que eu vejo isso? Assim, eu sou contra algumas atitudes de alguns governos, né? Como lockdowns, né? Acredito que não é o caminho. Acredito que o exercício físico, né? A caminhada, o futebol e o trabalho mesmo, né? Faz parte da nossa vivência hoje, que nós precisamos disso. Eu acredito que se você estiver em casa com um resfriado e você ficar pensando só naquele resfriado, daquele resfriado você vai ter outras doenças, porque você está ali só pensando naquilo ali. E se você estiver trabalhando com a mente ocupada, se você estiver fazendo teu esporte físico, você vai ter um condicionamento melhor para tratar contra o coronavírus.
certo? Sobre os exames, a medicina laboratorial, aquilo que eu falei no início da entrevista com você, quando começou o COVID, a gente fez a amplificação dele, foi feita através da PCR, em tempo real. E nós tínhamos esse exame para realizar, para descobrir se você tinha doença ou não. Depois disso, foi lançado alguns testes rápidos, né? Foi a segunda etapa da medicina laboratorial, foi os testes rápidos. Depois dos testes rápidos, veio o teste antígeno. E depois do teste antígeno, aí veio o teste salivar, né, que também é antígeno também, e o teste PCR em crianças, que também serve para diagnosticar a doença. Qual a diferença desses testes? Todo mundo, hoje, as pessoas me perguntam, que teste eu chego hoje para realizar e aonde eu realizo? Eu vou te dizer sinceramente que você tem que realizar os testes em laboratório. Por quê? Porque em laboratório, o Hércules, ele faz controle de qualidade. Porque o laboratório, ele te dá um laudo fidedigno, certo? Laboratórios sérios, competentes. Em testes em farmácias, né, testes rápidos, como vieram para o Brasil, esses testes rápidos em farmácias, foi liberado na época do Mandetta ainda, né? Foi liberado também em muitas prefeituras, estados, até o governo comprou esses testes rápidos e lançou para todo mundo, porque era uma medida de urgência, que ele precisava fazer alguma coisa. Ele não podia utilizar o PCR em todas as pessoas, porque o PCR é uma metodologia cara, ele é quase 30 vezes mais cara que um teste rápido, certo? Mas só que no meu ponto de vista, foi feito errado. Por quê? Porque o que o teste rápido, ao longo desse tempo, desses 2 anos de SARS-CoV, a gente viu que o teste rápido, ele serviu somente para você ter dados geográficos, dados para a saúde pública. Que dados são esses? Se você hoje, Hércules, tem uma doença do SARS-CoV, está com o 3º dia de sintomas, qual teste que você vai usar? Nós temos 2 testes para usar, o PCR e o antígeno. Mas o PCR e o antígeno são testes rápidos? Não, são testes que faz no nariz, certo? São suaves. Qual que é o teste rápido? O teste rápido é aquele no dedo. Você fura o dedo ou você tira o sangue, né? Esse é o teste rápido. Hoje, para que serve o teste rápido? Somente para estudos, certo? Mas por que então algumas prefeituras, porque alguns estados ainda adquirem testes rápidos? Porque você tem que fazer um estudo geográfico. Eu tenho que saber lá naquela localidade quantos que foram infectados. Eu tenho que saber naquela outra quantos que tiveram o Covid. Então você precisa desses estudos, alimentar isso aí e jogar e colocar lá 119 mil pessoas, 119 milhões de pessoas foram infectadas no Brasil. Você precisa desse estudo. Você não consegue fazer esses estudos com PCR e com antígeno. Então, se você está no 3º, 5º dia de sintomas, o teste para você realizar é o PCR e o antígeno do suave nasal, do 3º ao 5º dia. E depois disso, o teste rápido só serve depois do 15º dia. E o teste rápido, ele tem 2 imunoglobulinas, a IgG e a IgM, que sai no teste, o risquinho lá. Então sai um risquinho que é o controle, que se chama C, sai um risquinho que é o IgG, sai um risquinho que é a IgM. Nesse risquinho do IgG, quer dizer que você já contraiu o coronavírus. Nesse risquinho do IgM, quer dizer que você está com a doença ou você já teve essa doença também. Então, o que aconteceu? Quando saiu esse teste rápido, as pessoas com IgM positivo, ficava de quarentena, a IgG também ficava de quarentena. Deu um susto na medicina laboratorial, todo mundo não sabia o que fazer e as pessoas não viram que estava tudo errado, né? Mas só que precisa desse estudo hoje, né? Para saber, aquela comunidade, ela tem 10 mil casos, a outra tem 15 mil casos. A partir do 15º dia de sintomas, você faz o teste, o IgG,
né? Para você ver se você teve esse contato com o coronavírus. Mas você não precisa ficar em isolamento, porque já passou o tempo que você transmitiu esse vírus, certo? Então, novamente, para você saber se você tem o SARS-CoV, o Covid-19, são 2 testes, o antígeno e o PCR. O teste rápido, ele serve somente para estudos, certo? Hoje existe mais um teste chamado teste neutralizante. Esse teste neutralizante, ele serve, foi lançado agora, a gente vai ter dentro da nossa medicina laboratorial a partir da semana que vem, dentro do nosso laboratório, que é o antígeno neutralizante, para ver se a vacina fez efeito. Né? Mas não vai qualificar a vacina. Mas não deu positivo, porque é por porcentagens, né? Não deu a porcentagem, então aquela vacina não presta. Não. Porque existem N situações porque não deu aquela porcentagem adquirida. Certo? Uma delas é o teu organismo. Cada organismo, ele forma anticorpos. O meu forma uma quantidade de anticorpos, o teu forma outra. Né? Cada organismo tem uma resposta imune. Talvez o meu organismo tem resposta imune celular, o teu pode ser imune humoral. Né? Então você vai responder muito mais à vacina do que eu. Né? Então cada pessoa é uma pessoa. Então não é um teste que ele é fidedigno para dizer se a vacina funcionou ou não funcionou. Ele é um teste para ver se você tem uma porcentagem alta de anticorpos neutralizantes. O que é isso? Vai neutralizar quando o vírus for infectar. Certo? Eu vou dar um exemplo, quer ver? Vamos dizer que isso aqui é o vírus. Certo? Nessa parte aqui tem um receptor. Nesse receptor, Hércules, tem os anticorpos neutralizantes. Quando ele entra em contato com essa célula aqui, que eles vai entrar assim, vai fazer a chave fechadura. Quando ele entrar em contato com a célula, esse anticorpo neutralizante já vai avisar: opa, nós temos que agir. E ele vai neutralizar o vírus, certo? E o vírus vai morrer. Então, para isso que serve os anticorpos neutralizantes, né? Então, é uma metodologia nova que está sendo impregnada agora por todos os laboratórios. Já tem no mercado, só que o nosso prazo é de 5 dias, porque a gente terceiriza para laboratório de São Paulo. Mas a partir da semana que vem, a gente já vai ter dentro do nosso laboratório esses anticorpos neutralizantes, que vai ser liberado em 24 horas o resultado. Certo? Essa também hoje possui também, Hércules, as crianças recém-nascidas que não conseguem fazer, porque a gente não consegue chegar lá no septo nasal para fazer o swab, para ver se tem o Covid-19, hoje tem um método chamado na saliva. Então você pega a espátulazinha, bota na saliva da criança, bota ali dentro e coloca dentro do equipamento. Já vai detectar se tem ou não tem. Então na saliva, hoje no nosso laboratório já é válido, a gente fez a validação, já está sendo efetuado e está assim muito bem aceito pela comunidade. Luciano, nós vamos voltar a conversar ainda sobre esse assunto, né, em breve aqui no nosso programa. Nós queremos agradecer a sua presença por ter trazido essas informações não só ao povo de Nova Trento, mas de toda a região. E para terminar, Luciano, a sua mensagem a todas as pessoas que nos acompanham, uma mensagem sobre esse tema que a gente abordou no dia de hoje. Olha, a mensagem que eu tenho, eu acho que todos deveriam ouvir. A primeira, vacine-se. A segunda, isolamento. Né? Não estou dizendo isolamento social, fique em casa todo mundo. Isolamento, você tem um senhorzinho, não tenha um contato com ele, certo? Mas eu moro com meu avô, eu moro com meu pai. Sim, mas eu acho que nessa etapa agora, que tem uma disseminação grande do Covid, era bom ter um isolamento. Festas, né, evitar aglomerações. Então lave bem as mãos. Eu digo para todo mundo, lava a boca também. Por quê? Porque quando você está por aí, mesmo que você... existe uma quantidade grande de bactérias e vírus na boca. Então lava o rosto, né? Lava as mãos bem, né? E tentem não viajar, pegar aviões,
né? Tem muitos amigos meus, clientes meus, pacientes meus que foram viajar e voltaram com o Covid, e voltam com a variante para cá. E voltando com essa variante para cá, vai contaminando as outras pessoas, certo? Então não viaja, agora não é época de viajar. Agora é época de ficar em casa, curtir os filhos, curtir a comunidade, curtir o que você tem na tua região. Depois, quando passar esse vírus, aí sim você pega o carro, vai passear, pega o avião, vai viajar para a Europa, vai viajar para o São Paulo, para Rio de Janeiro, né? Mas por enquanto não. Eu fico em casa. Essa é a minha dica. Por que, Hércules? Porque eu frequento 3 UTIs com laboratórios, UPAs, e eu vejo muita gente morrendo e muita gente esperando para entrar na fila da UTI. Porque não temos leito. Não adianta, essa é a realidade hoje. Não vou dizer que é só Santa Catarina, não vou dizer que é só a nossa região. A realidade no Brasil inteiro. Nunca teve, né? Nunca teve, né? Na realidade não tinha para outras enfermidades, né? E agora não está tendo para os pacientes Covid. Eu tenho um tio meu que faleceu há 2 dias atrás, em Porto Alegre. Ele teve câncer, não conseguia leito, né? E acabou falecendo por não ter os leitos. Então a gente se sente triste por isso aí. Acredito que o Brasil vai mudar. Isso não começa lá de cima, eu sempre digo. Eu acho que começa daqui. Cada cidade tem que fazer sua parte, né? Eu acredito muito, talvez tem muitas pessoas que não acreditam, mas eu acredito muito na profilaxia. Eu acredito muito em tratamento profilático, mas não existe tratamento para o Covid. Mas não é com dipirona e paracetamol que você começa a tratar o Covid. Certo? Eu acredito que cada médico, você tem que dar liberdade para o médico para ele exercer a função dele. Ele quer dar o paracetamol, dá. Ele quer dar a cloroquina, dá. Ele quer dar a azitromicina, dá. Você tem que deixar o médico trabalhar. E muitas vezes tem prefeituras, tem estados, tem governos que não deixam o médico trabalhar. Se tu botar isso, eu vou te botar para a rua. Se fizer assim, você não está mais na equipe. Deixam o médico trabalhar, dão liberdade para a equipe trabalhar, certo? E as pessoas, cada uma tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha, isolamento, não tem aglomeração, o Hércules faz a parte dele, o vizinho faz a dele e pronto. Depois que vai passar, daqui a pouco a gente vai estar de novo em festas, a gente vai estar de novo no futebol, vamos estar de novo viajando, né? Então a minha mensagem é essa: fique em casa, lave as mãos, certo? E se tiver alguns sintomas, vá ao médico, procure o posto de saúde, né? Não deixe essa doença se agravar, chegar lá no 12º dia com sintomas. Por quê? Quanto mais tempo você deixar essa doença no teu organismo, pior vai ser o tratamento dela. Nós conseguimos, no início, tratar essa doença, lá no 10º dia você vai estar recuperado. Agora, se no 10º dia você tentar começar a tratar essa doença, aí com certeza você vai ter que ir para um hospital, vai sofrer aquelas propagandas que dizem é melhor a máscara do que um tubo, né? Use máscara, né? Eu sempre digo para as pessoas, usa sempre máscara. A gente está aqui sem máscara, estamos com distanciamento, eu e o Hércules, né? Porque nós estamos numa entrevista, né? Mas usa sempre máscara. Sempre que vai entrar no local, usa máscaras. Por quê? Porque as gotículas de flange estão ali e através dessas gotículas de flange pode contaminar uma pessoa a outra. Tá bom? Obrigado, Luciano, e Obrigado. Bom dia. Bom dia. Você acompanhou a nossa entrevista de hoje aqui pelo Nova Trento News. Antes de eu terminar, lembro para você, Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com o melhor combustível, abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, podemos voltar a qualquer momento nesse dia e logo mais à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Fique com a gente, vem novidades por aí. Nova Trento News, a TV dos neutrindinos.